Nós vamos iniciar, né, invocando a Santíssima Trindade, para que ela venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, né, que ela venha nos instruir através desse estudo, que o Espírito Santo ele venha nos ensinar. Então, vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria também venha nos conduzir, venha nos ajudar. Através desse estudo, ela venha nos levar para mais perto de Cristo. Amém. Pronto, vamos dar início ao nosso estudo sobre os dogmas. A priori, eu não ia falar sobre os dogmas de Deus, mas estamos aqui, né? Eu queria também que se pudesse, né, quem pudesse participar, acrescentar algo a mais no que não for falado, do que for deixado, né, de ser explícito aqui, que nós venhamos a colaborar, certo? Bom, dogma é um assunto muito recorrente no nosso grupo, é um assunto muito recorrente, né, na igreja. O dogma, ele nada mais é que uma verdade de fé, é uma verdade revelada por Deus, pelo próprio Deus, né, que se faz revelar de forma implícita ou explícita, ele nos dá a conhecer. Deus, ele sempre veio ao encontro do homem. Ou seja, pela razão natural, o homem sempre pôde conhecer a Deus a partir das suas obras. Porém, a única coisa que nós não podemos, nós não temos a capacidade, diante do nosso conhecimento, de saber, são as revelações que Deus faz. Ou seja, a revelação, esses dogmas de fé, onde Deus ele vem, através de sua benevolência, do seu amor, né, dos seus desígnios, diante de toda a eternidade, se revelar a nós. Deus, né, ele sempre veio ao encontro do homem. Nós podemos perceber diante de toda a história da igreja, diante de toda a criação do mundo, né, desde Adão e Eva, dos primeiros profetas, desde o anjo Gabriel, quando vem visitar Maria, até mesmo o próprio Cristo, né, Deus ele sempre vem ao encontro do homem. Ou seja, Deus ele sempre se deixa encontrar através das suas obras. E através dessas obras é que nós somos capazes de conhecer a Deus, de saber, de ter percepção, né, através do nosso conhecimento da existência de Deus. Pode passar, Pedro. Bom, a existência de Deus. A ideia de Deus, ela não é inata em nós, mas nós temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade e, de certo modo, espontaneamente por meio de sua obra. Como eu já falei, Deus, ao longo da história, ele sempre se revelou a nós através de obras. Né? A criação do mundo é uma obra, o ser humano ela é uma obra, Jesus Cristo, enfim, todas as criações de Deus são rastros, se assim podemos dizer, rastros de Deus para que o homem possa percebê-lo, possa conhecê-lo e possa chegar a essa verdade absoluta que é o próprio Deus através do seu conhecimento. Bom, se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar aí no meio, ou então no final a gente vai fazer um balanceamento sobre todos esses dogmas. Bom, pode passar, Pedro.
a existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também objeto da fé sobrenatural. O que isso quer dizer? Quer dizer que não somente através da nossa razão nós conseguimos compreender a Deus, mas também através da nossa fé sobrenatural. Ou seja, a fé, ela é de certa forma inerente ao ser humano, porque nós não escolhemos acreditar, mas nós acreditamos em algo. Então, essa fé sobrenatural é a fé naquilo que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, mas que nós sabemos que existe, né, através da nossa percepção, através do nosso conhecimento, né, quando nós nos damos conta de que algo existe, de que algo está ali, né, e nós passamos a nos convencer, a convencer a nossa mente, o nosso conhecimento, através desse objeto sobrenatural de fé. Deixa eu só pegar rapidinho aqui uma parte do catecismo que vem explicar de forma mais acentuada essa revelação. Pronto, aqui. Deus criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais, convidou-os à comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecente. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança de salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quando, por obediência, né, nós perdemos a sua amizade, ele não nos abandonaste ao poder da morte, né, mas repetidas vezes, Deus, ele faz aliança conosco. Então, mais uma vez, vem a contornar essa situação de que Deus, o catecismo enfatiza muito bem essa forma de como Deus sempre vem ao encontro do homem. Né? Deus, ele sempre nos quer por perto, ele sempre vem ao nosso encontro. E de maneira mais perfeita, mais profunda e, vamos dizer assim, de forma contínua, ele vem se dar através do seu Filho. E nos dá também, até hoje, através da transubstanciação, daquilo que acontece na Santa Missa, e também do seu Espírito Santo, né, através do batismo, através da forma como o Espírito Santo conduz os seus filhos. Então, é isso. Pode passar. Tu me permite, Michael, oi. Tu me permite fazer um acréscimo, um comentário, por favor? Mito demais. É interessante esse dogma da existência de Deus como objeto de fé, porque hoje nós temos como grande dominadora da sociedade uma influenciadora das filosofias e do pensamento reinante em nossa sociedade, uma sociedade que se autodenomina discreta e que influencia boa parte dos rumos da nossa nação e do mundo. Não é uma sociedade que tem tanto poder quanto a gente pensa que tem, mas também não é uma sociedade que tem tão pouco poder que nós possamos subestimá-la. Eu estou falando da maçonaria. E esse dogma de fé que nos é apresentado aqui, a existência de Deus como objeto de fé, ele é contrário a um preceito, a um princípio de fé lá da maçonaria. Muitos maçons, eles entram enganados, né, ou talvez não, pela propaganda maçônica, dizendo, não, ó, venham para cá, a gente acredita em Deus, né? Na maçonaria só entra quem acredita em Deus. Eles podem até exigir uma certa crença em Deus, mas não é uma crença que é discordante deste dogma que você acabou de apresentar aqui para a gente, que é um dogma católico. Para a maçonaria,
Eles acreditam que o nosso conhecimento com o íntimo, o nosso conhecimento íntimo, ou com a natureza íntima desse ser supremo, que eles autodenominam, né, grande arquiteto do universo, que pode caber qualquer coisa aí dentro desse grande arquiteto do universo, pode caber um Alá, pode caber Nosso Senhor Jesus Cristo, pode caber um orixá, o diabo, literalmente, o diabo a quatro, dentro desse grande arquiteto do universo, dos maçons. E eles pregam o seguinte, que para a gente conhecer a natureza íntima desse ser supremo, a razão humana, ela permanece entregue às suas próprias luzes e forças naturais. Isso que eu estou falando para vocês é retirado, inclusive, de um livro do Frei Boaventura, o sobrenome dele é um pouco complicado de dizer, eu não sei nem pronunciar, mas Frei Boaventura, que ele fala sobre a maçonaria no Brasil, e ele faz essa contraposição entre o que a maçonaria acredita e o que o cristianismo acredita, e o catolicismo acredita. Então, a maçonaria, ela acredita que o homem está entregue à sua própria razão, às forças naturais da sua razão, e eles não acreditam, ou melhor, não exigem a crença de que Deus tenha se revelado. Eles acham que a gente pode chegar à existência de Deus única e exclusivamente apenas com a razão natural. O que é parte do dogma que está escrito aí na apresentação. A existência de Deus não é apenas objeto do conhecimento da razão natural. A maçonaria prega o contrário. Nós só temos a nossa razão para chegar até Deus. É isso que a fé maçônica, os ensinamentos maçônicos nos trazem, que é diametralmente contrário ao que está posto aí nesse dogma. Isso, exatamente isso. Né? Eles acabam negando essa sobrenaturalidade de Deus, né? Isso é até também parte de um pouco da crença dos judeus, né? Em alguns aspectos, essa sobrenaturalidade de Deus. Pronto, Pedro. Pode passar aí para a Sim, gente. Michael. Quando tu falou da existência, né? A existência de Deus, nós temos capacidade, né? Nós temos razão, inteligência para chegar até a existência de Deus. Mas depois que houve o pecado original, a nossa mentalidade ficou obscura, né? Obscurecida pelo pecado, e a gente não consegue mais com tanta facilidade chegar a isso. Por isso que existem também tantos ateus, né? Tem essa mentalidade distorcida. E outra coisa, né, sobre a existência de Deus, como ela fala aqui, é também um objeto da fé sobrenatural. Então, não é só também você acreditar em Deus, é saber que esse Deus tem uma personalidade, ele se revela. Não é só saber que ele existe, né, mas que ele é algo, né? Certeza que ele foi, e continua sendo. Ele foi, e continua sendo, né, dessa mesma natureza, né? Deus, ele não é mutável, né? Então, assim, ele foi e é sempre a mesma coisa. Esse aspecto sobrenatural de Deus, esse aspecto divino, é uma coisa que nós não podemos negar. Isso não é negociável dentro da nossa fé católica. Mais um aspecto, né, dos dogmas sobre Deus é sobre a unidade de Deus. E essa unidade, ela se dá através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós já sabemos. Deus, como nós sabemos, ele é o autor da Sagrada Escritura, a verdade divinamente revelada, né, onde contém nos livros, e esses livros apresentam, e esses livros são inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, quando Jesus fala que ele e o Pai são um, de fato, ele e o Pai são um só, a mesma natureza, a mesma sobrenaturalidade, o mesmo ser, o mesmo ente. Né? Então, assim, essa é uma verdade inegociável da nossa fé também.
instante para eu achar aqui. Pronto. Só um instante. Pronto, aqui. Pronto. No Catecismo da Igreja, ele nos apresenta, né, a unidade que há no Antigo e no Novo Testamento, a unidade que há entre esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que apesar de uma natureza só, eles têm papéis distintos na salvação, né, o Pai enquanto Criador, o Filho enquanto Salvador e o Espírito Santo enquanto Santificador, né, eles se revelam na Igreja já nos tempos apostólicos e depois constantemente na sua tradição, né, colocando em evidência a unidade no plano divino desses dois testamentos, graças à sua tipologia, ou seja, os tipos de natureza, os tipos de formas de ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são de uma natureza só. Desde a antiga aliança, né, já há uma prefiguração do que o próprio Deus mesmo realizou na plenitude dos tempos, na pessoa do seu Filho encarnado. Ou seja, desde a plenitude dos tempos, já havia um Filho, já havia um Espírito Santo, eles só não haviam se revelado ainda. Portanto, eles já existiam, o Deus uno e trino já existia desde antes de tudo, né? Antes de tudo existir, o Deus, o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já existia. Essa tipologia, né, que significa o dinamismo em ordem ao cumprimento do plano divino, como eu falei para vocês, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se dá, né, através dos patriarcas, que é quando Deus vem de fato revelar-se ao homem, e não perdem o seu valor. Não perdem o seu valor no plano de Deus pelo fato de, ao mesmo tempo, serem etapas intermédias do mesmo plano. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de papéis distintos na salvação, apesar de serem diferentes, eles têm uma mesma natureza, eles têm o mesmo papel, no sentido de importância, e eles são um só. Pode passar, Pedro. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre a Deus. Deus é eterno, Deus não tem princípio nem fim. Desde o início, né, dos tempos, como o próprio livro, a própria escritura afirma, Deus, ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim. Ou seja, Deus, ele não foi criado, ele sempre foi aquilo que ele é, né, e ele não tem um fim. Ele não tem uma natureza humana, ele não tem uma natureza temporal, mas uma natureza atemporal, que é uma natureza divina, que é uma natureza que sempre existiu e sempre vai existir. Mas, Kelly, quando tu falou da unidade de Deus, né? E Deus, ele é distinto, né? São três pessoas distintas, mas a ação de Deus, ela é sempre unitária, né? É tudo feito com o Pai, né? Na verdade, para o Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Então, eles sempre agem unidos, né?
sim. Apesar de terem papéis diferentes no plano de salvação e de terem papéis distintos na ação do mundo, né? Papéis diferentes no plano divino, enfim, eles têm, sim, eles sempre agem juntos, né, nesse plano. Sempre onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Sempre onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Sempre onde está o Espírito Santo, está o Filho. Então, eles sempre estão juntos porque a natureza desse Deus trino, ela não se separa, ele não é divisível. A dimensão de Deus, ela não pode ser dividida, ela não pode ser separada. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Eles sempre estão juntos. Desde a criação do mundo, né? Nós falamos dos planos de salvação que Deus criou, que o Filho veio a salvar, e o Espírito Santo que nos santifica, mas fica implícita que onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo também está. Ou seja, na criação estava o Pai, mas também estava o Filho e o Espírito Santo. Na salvação, na cruz, estava o Filho, mas também estava o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, quando veio o Espírito Santo, quando ele foi derramado sobre a igreja, não estava somente o Espírito Santo, mas também o Pai e o Filho. Essa natureza de Deus, ela é indivisível, ou seja, é inegociável, né? Essa certeza de quando Deus fala que ele e o Pai é um só, onde está Jesus, está o Pai, onde está o Espírito Santo, também está o Pai e o Filho, os três estão sempre juntos desde toda a eternidade e não tem princípio nem fim, né? Não há temporalidade para Deus, não há tempo terreno, não há. Até porque ele mesmo que criou o tempo, então não tem como ele ser limitado por uma criação dele. Não faz nem sentido. Né? Entraria naquele princípio, né, que a gente até discutiu um tempo atrás, sobre Deus se limitar a algo que ele mesmo criou. É impossível, né, visto que Deus ele é onipotente, onisciente, e ele sabe todas as coisas, e ele tem uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa. Então, Deus não se limitaria a uma criação. Bom, Santíssima. Vai falar, Pedro? Pode falar. Não é porque, até mesmo a respeito da existência, né? Quando se fala na existência de Deus, é como se estivesse limitando Deus a uma coisa que ele fez, porque na verdade todas as coisas existem nele, né? Então é como se ele não é que Deus existe, mas ele é, né? E sem ele nada existe. Nada existe Então, fora dele, com certeza. exato. Certeza. Tal como a compreensão, né? A compreensão da criação, do mundo, dos mistérios, dos dogmas, das revelações. Nada é compreensível, nada existe fora de Deus. Tudo existe dentro do seu plano de criação, do seu plano divino, das suas obras, daquilo que Deus sempre planejou para a humanidade. Santíssima Trindade. Isso é mais um dogma sobre Deus. Em Deus há três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma delas possui a essência divina, que é numericamente a mesma, que nós acabamos de falar. Né? Há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que apesar de papéis distintos, né, enquanto Deus é Deus trino e onipotente, a sua essência ela possui sendo a mesma, porque Deus, sendo uma natureza só, ele não pode possuir essências distintas, porque também possuiria, né, consequências distintas. Isso é até estudado na filosofia, esse é até um objeto de estudo na filosofia, né? Que um ser, que no caso nós estamos tratando de Deus, que também é retratado isso no catecismo. Deus, enquanto sua essência, né, ele não pode criar vamos dizer aqui, não pode fazer um mundo, criar pessoas, criar um planeta, criar
uma realidade que seja diametralmente oposta àquilo que ele é. Ou seja, Deus, enquanto a sua essência divina, a sua essência benevolente, enquanto seu amor infinito, ele só pode gerar consequências, ele só pode criar coisas a partir da sua essência. Por isso, tudo aquilo que Deus cria é bom, puro, traz o bem. O problema é justamente o que você falou, é o pecado original que acaba desordenando a nossa busca, acaba desorganizando e obscurecendo nosso conhecimento, a nossa capacidade de conhecimento de Deus, que também é muito limitada. Então, é através disso que nós vamos tentando conhecer mais a Deus. E é conhecendo mais a Deus que ele se deixa revelar através desses dogmas, através do seu infinito amor, ele se revela para que nós possamos chegar a essa verdade absoluta, né? Que é, de fato, os dogmas da nossa igreja, que são verdades incontestáveis, são verdades de fé, que nós não podemos ter dúvida, nós não podemos pestanejar, nós não podemos ficar entre acredito ou não, porque, de fato, são verdades reveladas pelo próprio Deus. São coisas incontestáveis e inegociáveis, diferentemente das outras fés por aí, né? Diferente dos protestantes, dos maçons, dos judeus, né? Os princípios da nossa fé, os dogmas sobre Deus, os dogmas num todo, eles revelam características da nossa fé, né? Que se torna muito diferente, que se torna totalmente diferente de todas as outras fés, e principalmente através do nosso depósito de fé, que também é importante salvar aqui. A tradição, ela tem uma participação muito importante nessa revelação da fé, porque foi, né, através dos apóstolos que Deus conviveu, no caso de Jesus conviveu, se revelou enquanto filho, né, e trouxe revelações divinas para esclarecer a nossa fé, para esclarecer aquilo que nós sempre tivemos como obscurecido, né? Nos primeiros anos, né, de igreja, houve-se muita dúvida sobre muitas coisas com relação à fé, mas foram justamente a fé dos apóstolos, a fé dos discípulos, dos mártires, das pessoas que estiveram mais próximas de Jesus, que conseguiram esclarecer, que conseguiram, de fato, apresentar aquilo que sempre foi uma verdade. Talvez não estava tão explícita, né, como deveria, mas sempre foi uma verdade de fé. Pronto, mais ou menos isso. Alguém deseja acrescentar mais alguma coisa? Só me permita, por favor. É interessante, Michael, esse ponto, esse dogma da Santíssima Trindade, que, como você bem falou até agora na sua fala, é um dogma que nós temos por revelação divina, de fato, e também confirmado pela tradição apostólica. É um dogma que nós não encontraremos explicitamente essa palavra nas Sagradas Escrituras. Santíssima Trindade, ou Trindade, ou unidade na Trindade. E é interessante que, mesmo não estando nas Escrituras, né, a maioria das denominações protestantes acolhe e aceita esse dogma. Eles que são filhos de Lutero e da sola Scriptura, né, acreditam somente que está na Escritura. E, contrariamente a esse dogma deles, que é um falso dogma, né, sola Scriptura, eles acreditam na Santíssima Trindade. É interessante que é sempre um ponto para a gente demonstrar, debater com estas pessoas que estão afastadas um pouco mais da verdadeira fé, que a revelação ela se dá não somente através da Sagrada Escritura, mas também através da Sagrada Tradição. Sim, com certeza. Até porque através Uma da observação. tradição que nós temos, né, a Sagrada Escritura. Desculpa aí, Raimundo, pode
acrescentar. Michael, só uma observação. É, com relação ao que Moisés diz, né, muito importante, para debatermos Moisés posteriormente, com relação ao purgatório, que não está explícito, como a Trindade, não está explícito na Sagrada Escritura, e a gente poder debater que é algo exclusivo da Igreja Católica. E com relação ao tempo, né, de Deus ser atemporal, é incrível que fora do planeta Terra, né, o tempo também é diferente. Salvo engano, não há tempo, né, no espaço não há tempo. Então, quando os cientistas viajam para fora do espaço, eles voltam, vamos dizer assim, dias mais novo, porque o tempo ele está apenas para o nosso planeta, a nossa atmosfera. Então, há muitos mistérios a ser descobertos, mas o tempo ele foi criado apenas para a nossa materialidade e não para a nossa espiritualidade. Só uma correção, Raimundo. Fora da nossa atmosfera, fora do nosso planeta, há tempo sim. Toda a criação, ela está sujeita, e aí a gente vai ver, quando a gente for falar dos dogmas da criação, que é a minha parte, inclusive, toda a criação, toda a matéria, ela está sujeita ao tempo. Então, se o cara vai lá para Marte, Júpiter, seja lá o que for, a gente está sujeito ao tempo, sim. O único ser que, inclusive, a gente estava falando um pouco antes de você entrar, né, que está fora do tempo é o próprio Deus, porque foi Deus quem criou o tempo. Mas o ser humano ele não vai conseguir sair do tempo nunca. E vai, quando morrer, né, e a sua alma vai para a eternidade, a gente sai do tempo e vai para a eternidade. Mas enquanto vivo formos, aonde quer que estejamos, para onde formos, estaremos sujeitos ao tempo e às suas leis, impostas e dadas a nós por Deus. Sim, certeza. Eu acho que até o quarto dogma aí, né, sobre princípio e fim, né, sobre ser alfa e ômega, que é o próprio Deus, né, ele é princípio e fim. Fora dele, né, todos nós estamos submetidos a esse tempo. Realmente, isso aí. Deus não tem princípio nem fim. Todos nós somos condicionados a, a vida dessa forma, né? Nós nascemos e morremos. Nós temos tempo determinado para nascer e para morrer. Já o próprio Deus, não nasce nem morre, ele sempre foi. Não há lógica nesse ponto. Isso. Talvez o que o Raimundo tenha comentado, eu possa ter entendido errado, seja com relação à relativação do tempo, né? A gente já entra na parte da teoria da relatividade de Einstein, que muitas pessoas têm como dogma lá na ciência, mas tem alguns físicos que não aderem 100% a essa teoria, ou contestam em parte com relação a essa relativização do tempo, porque eles entram na questão de como medir isso, né, um observador em um ponto tal, com um relógio em um ponto tal, enfim, é uma coisa até complicada que eu mesmo particularmente não entendo muito bem, mas o fato é que estamos inseridos no tempo e temos tempo, né, e o tempo, inclusive, nos serve para medirmos, né, a potencialidade e a ação das coisas, o que é potência, o que é ato, né? Por isso que a gente diz, por exemplo, que apesar de nós chamarmos Deus de onipotente, né, no sentido de que todo-poderoso, dentro do tempo, Deus ele é ato puro, porque Deus não pode ter potências, coisas que ainda não se realizaram, porque Deus é plenamente realizado, então ele é um ato puro, mas aí a gente já entra no campo aí da metafísica, e a gente vai desviar o assunto, desculpa aí. Não, tranquilo. Tem que fazer mais algum acréscimo. Eu acho que há uns dogmas, que é o último é sobre essa Santíssima Trindade. São 5 dogmas sobre Deus. Não pude aprofundar muito, né, por os demais dogmas, inclusive que o Moisés estava falando, né, sobre a criação, os dogmas sobre Deus, os dogmas sobre o ser humano e os demais
Mas, enfim, de aprofundar mais, já é uma boa introdução para que a gente possa lembrar, né, que todos os dogmas, eles também têm uma unidade. Ou seja, os dogmas sobre Deus, eles também têm uma unidade. Os dogmas sobre Jesus Cristo, sobre o ser humano, sobre a criação. Alguém mais deseja fazer alguma consideração? Davi, Davi É, quer falar. só voltando à questão do tempo, né? Com relação à eternidade de nossa alma, né? Que uma vez criada, ela é criada para sempre, né? E, e aí é incrível como nós somos compostos por essas duas naturezas, né? Uma natureza eterna e outra terrena, né? O corpo e a alma, né? Enquanto Deus, ele é plenamente espírito, né? E sem princípio e fim. É um mistério muito enorme, né? A gente só consegue, vamos dizer assim, ensaiar um pouco sobre esse mistério, que jamais teremos acesso à sua plenitude, né, de conhecimento, mas que é um lugar muito importante da nossa fé, né? E que muitas das vezes é ficado de lado na catequese, e infelizmente as pessoas não sabem por que crer. Verdade, né? São coisas que nós precisamos retomar, né, enquanto cristãos, enquanto católicos. Nós precisamos retomar as bases da nossa fé, né? Saber em que acreditamos, por que acreditamos, para daí fazermos alguma coisa, né? Por isso que é tão necessária essa nossa formação aqui, né? Saber no que acreditamos, para que a partir do nosso conhecimento, da nossa razão, nós possamos unir a nossa oração, a nossa fé, para podermos agir e fazer alguma coisa concreta, né, neste mundo. Sim. Por isso, é muito interessante, é muito interessante nós vermos os dogmas, nós sabermos os dogmas, nós entendermos, né, como eles foram revelados, como eles acontecem, a forma como eles servem a nossa alma. Enfim, tudo contribui para a unidade da nossa fé, tudo contribui para que nós sejamos mais esclarecidos. Porque Deus é tão bom, né, que ele não bastava se revelar. O ser humano, em seus questionamentos, em seu vazio existencial, né, Deus ele não quis somente se revelar, ou ele não quis somente se revelar, enfim, mas se encarnou e através de sua obra se faz conhecer, se dá a conhecer e se faz, né, presente de nós através do seu Filho Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Então, assim, para nós entendermos, né, como quão grande é a bondade de Deus, quão infinita a sua misericórdia, o seu amor, que vem ao nosso encontro, né? Como eu já falava no princípio, acho que o Raimundo não estava aqui, mas desde o princípio dos tempos, Deus sempre veio ao encontro do homem, né? Deus sempre se fez reconhecer, Deus sempre veio nos buscar, Deus sempre veio conversar conosco, Ele sempre quis estar presente. Essa realidade. Então, assim, desde Adão e Eva, no paraíso, desde os primeiros profetas, a Maria, a Jesus Cristo, quando se encarna, né, e depois através do Espírito Santo, da Santa Eucaristia. Então, assim, Deus, ele sempre esteve presente. Volta, por favor, Pedro, no primeiro slide. Não, no próximo. Desculpa. Pronto, vamos aí. A existência de Deus, a ideia de Deus, que não é inata em nós, mas nós temos a capacidade de conhecê-lo. Primeiro dogma, para anotar na mente, a existência de Deus. Segundo dogma,
A existência de Deus como objeto de fé. Ou seja, que Deus não se dá somente através da razão, mas ele é também um objeto de fé sobrenatural. A existência de Deus como objeto de fé, segundo o dogma sobre Deus. A unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus, né? Que são Pai, Filho e Espírito Santo, em um Deus só, em uma natureza só, em uma divindade só. E que todos têm a mesma essência e têm a mesma importância dentro do plano de salvação, dentro da criação, dentro da santificação. Todos são importantes. Ou seja, terceiro dogma sobre Deus, a unidade de Deus. Quarto dogma sobre Deus é a sua eternidade. Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Pronto, é o que a gente falava sobre temporalidade, né? Deus sempre foi, Deus é. E ponto, né? Quarto dogma sobre Deus é a sua eternidade, alfa, ômega, princípio e fim. Quinto dogma sobre Deus é a Santíssima Trindade, né? Que em Deus, havendo essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma possui uma essência divina, sendo numericamente a mesma importância, a mesma natureza, enfim, eles são um só. Onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito Santo, está o Pai, enfim. Eles sempre estiveram juntos desde toda a eternidade, porque Deus sempre foi, né? Deus é, ele sempre existiu dentro, dentro do universo, dentro do plano de salvação, é que eu sempre parto desse princípio, da terreno, né? De como nós somos, da temporalidade. Mas é isso. A Santíssima Trindade, Michael, que é um Deus só. Oi. só, queria só ler um trecho aqui que eu estou também com catecismo, aí do símbolo atanasiano. A fé católica consiste, porém, em venerar um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas nem separar a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma é a divindade, igual à glória, coeterna à majestade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. E, no entanto, não há três eternos, mas um só eterno. Como não há três incriados, mas três imensos, mas um só criado e um só imenso. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. E, no entanto, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, mas é claro que é impossível a gente entender isso através da nossa razão limitada, né? Mas uma coisa que eu vejo muito pouco na catequese é que não se fala tanto disso. A gente fala assim, Deus, Jesus, mas e a Trindade? Quando se fala em Deus, o que é que aquele jovem, aquela criança está pensando? Está pensando no Pai, no Filho, no Espírito Santo, ou em, sei lá, um ente? Não sei. Então isso atrapalha muito também no desenvolvimento da fé daquelas pessoas, né, daqueles adolescentes. E deveria ser mais estudado, mais profundidade, né? Com certeza. E também essa relativização que existe hoje em dia, né? De que tudo é Deus. Ai, se é bom, é Deus. Não, né? Porque, de fato, não é só porque é bom. Lógico que algo bom, ela tem uma natureza divina, né? Ela vem de Deus. Tudo que existe de bom, ela vem de Deus, até porque tudo existe em Deus. Mas não é porque tudo é bom que tudo é Deus. Né? Tem uma natureza assim divina, mas não é Deus. É muito complicado hoje em dia, né? Principalmente nos dias de hoje,
onde se trata a fé de forma tão banal, até mesmo pelas próprias pessoas da igreja, até mesmo pelos próprios católicos, em diversas dimensões, né, em diversas ordens, em diversos estados de vida, a forma como tratam Deus, a forma como falam de Deus, é como se ele não existisse em uma natureza, como se Deus ele não tivesse uma identidade, né, como se Deus ele não tivesse determinado condutas, determinado uma fé, determinado as próprias revelações que ele fez. Então, assim, por isso nós precisamos ter muito cuidado e sabermos muito bem, né, no que acreditamos, por que acreditamos no que acreditamos, o que iremos fazer com isso que acreditamos, né, tanto para desenvolver o nosso projeto de vida, a nossa busca pela santidade, tanto quanto para levar os outros, né, levar os nossos irmãos, levar toda a igreja, né, a, a, a contribuir, nós levarmos a contribuir com aquilo que nós sabemos, para que Deus ele possa ser reconhecido. Porque nós, já parou para pensar, eu estava aqui fazendo umas analogias, né? Nós somos obra de Deus, ou seja, através de nós, Deus ele também se faz conhecer. Deus se deixa conhecer também através dos seres humanos, que somos obras de Deus. Então, através do nosso conhecimento, através da nossa fé, da nossa oração, dos nossos atos, das nossas obras, nós também fazemos Deus ser reconhecido, nós fazemos Deus ser adorado, Deus ser amado. Então, por isso é muito importante, né, para o cristão ter boas condutas, ter prática de fé, ter prática de boas obras, né, que, inclusive, para outras denominações, né, não acham importante, dizem apenas que a fé salva, né, esquecendo o papel das obras nesse projeto de salvação, nesse plano de salvação, né, enquanto objeto para chegar até Deus. Então, através das boas obras, nós conseguimos enxergar Deus, nós conseguimos amar a Deus e conseguimos, né, entender que Deus se faz presente, Deus se deixa revelar através dessas boas obras também. Se alguém quiser acrescentar mais algo, eu encerro aqui com esses 5 dogmas sobre Deus, a nossa primeira formação sobre dogmas, e que nós possamos também revisar, né, e não deixar se perder os dogmas, né, o saber, né, porque a nossa mente humana ela é muito falha, daqui a pouco a gente esquece, a nossa memória é muito ruim. Então, assim, que a gente possa estar revisando sempre esses dogmas antes de ver os dogmas seguintes, né, antes de ver os dogmas sobre Jesus Cristo, que a gente possa revisar esses dogmas sobre Deus e assim sucessivamente, né, para que nós possamos, de fato, saber também responder de bate e pronto quando formos questionados sobre o que acreditamos, né, como eu estava falando, porque acreditamos e o que é que nos leva a acreditar nisso. Eu acho que isso é aí onde está o núcleo central da nossa fé, né? Que os dogmas, eles também fazem parte do credo. Eles são o nosso credo, aquilo que nós acreditamos, aquilo que Deus nos revelou. Gente, como acho que foi o Pedro que estava falando, né, na questão das catequeses, que a gente não encontra uma boa formação em relação a isso, principalmente sobre os dogmas. Eu digo isso porque antes mesmo da minha convenção, né, que sempre sou de berço católico, mas não era praticante, e quando eu tive conhecimento dessas coisas, eu fiquei surpresa, porque eu não tive esse ensinamento, principalmente na catequese, né? E a gente sabe que é muito complicado. Quando eu estava dando aula para alguns jovens, eu vi que era muito difícil a compreensão nesse aspecto dos dogmas, principalmente
sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Então, se você não, como é que eu posso dizer? Se você não procurar uma forma de explicar com clareza, né, que para isso a gente mesmo não, estude verdadeiramente, procure compreender aquilo que a igreja realmente ensina, né, e a gente passar adiante. Por quê? Porque tem muita gente, infelizmente, dentro da igreja, católicos, né, que não tem não tem formação sobre isso, não tem uma compreensão sobre isso. São pessoas, como é que eu posso dizer, que não têm, assim, estudos, sabe? Tá dentro da igreja, mas não conhece a respeito das coisas mais simples, sabe? Se você perguntar, assim, por que você é católico, elas não saberão responder. Eu digo isso porque no interior dos meus pais, eu vejo que há uma certa ignorância, assim, a ignorância que eu falo de não saber, né, a respeito do conhecimento da fé. E vejo que as outras denominações, as outras religiões chegam e faz alguns questionamentos a respeito da igreja, essas pessoas não sabem responder, né? E, infelizmente, falta catequese para adulto, né? A gente vê isso, não só a catequese para as pessoas que já estão iniciando, como os jovens, mas a catequese para adulto, né? Porque eu vejo muito que tem muita gente mesmo dentro da igreja há muito tempo, mas não conhece os ensinamentos da igreja, e justamente é por isso que a gente passa por tanto conflito dentro da igreja, que as pessoas tentam bater de frente, né? Porque não conhecem. Mas é muito importante isso, né? E principalmente o estudo, acima de tudo, o estudo, né? Que a gente possa compreender. Justamente, né? É essencial, diga-se de passagem, né? Para construirmos os próximos católicos do futuro, nós precisamos trabalhar hoje, né? Enquanto católicos, enquanto catequistas. Eu acredito que um problema também dos católicos, de nós no geral, é acharmos que catequista é somente aquele que está dentro de uma sala explicando, ensinando, né? Esquecem o papel enquanto pais, né, na formação espiritual dos filhos, enfim. É muito complicado o tempo que nós vivemos hoje, né? Foi influenciado por inúmeras ideologias que vão de frente totalmente com a nossa fé. E assim, nós precisamos solidificar a nossa fé, nós precisamos estar em constante formação, em constante construção e repassar também, né? Construir aqueles que estão conosco, buscar formá-los, buscar ensiná-los, buscar orientar, né? Para que a nossa fé não se perca, né? Apesar de nós termos a promessa de que ela não se perderá, né? Nós precisamos também zelar por aquilo que Deus nos dá, né? Que é a nossa fé. Então, se Deus se fez revelar, se Deus se revelou, foi também para que nós, né, vendo a sua revelação, nós possamos testemunhá-lo. Né? Quantas coisas, sei lá, Deus com certeza já fez na nossa vida, Deus já fez por nós, e que nem mesmo a nossa própria vida seria capaz suficientemente, né, de, de pagar, vamos se dizer assim. Então, eu acredito que o mínimo para nós buscar se formar, estudar e buscar também formar os que estão nascendo, os adolescentes de hoje, até mesmo os adultos, apesar de ser um pouco mais difícil, né, a formação enquanto adulto, pelas preconcepções, né, que já ficam criadas na mente, mas nós precisamos sim dar uma atenção muito especial à catequese, à formação, ao ensinamento, porque é assim que nós cresceremos na fé, né? Também através da oração, que nós não podemos esquecer. São assim os dois principais, eu acho, né? Na minha concepção, são os dois principais meios, né, de crescimento espiritual, que é o estudo e a oração, que é de fato buscar Deus através da razão e também através do sobrenatural, como nós vimos no dogma aí, que é uma forma, né, como
Deus se deixa revelar. Se alguém mais desejar fazer alguma contribuição, esse é o momento. E se não mais, é só dar o toque para eu encerrar a gravação também, tá? A gente pode encerrar a gravação e depois continuar conversando, mas fica a critério de vocês e da chefe da palestra de hoje, que é a Maikele. Que conversa, eu tô aqui. Eu tava nervosa porque tava acontecendo umas coisas aqui fora, mas enfim, eu acho que deu certo. Posso então encerrar a gravação? Eu acho que é melhor tu encerrar para não ficar tão longo e aí qualquer coisa a gente continua, tá?